Gente, estamos aqui no bairro do Geisel, próximo também ao bairro Água Fria, onde uma confusão entre dois moradores, vizinhos por sinal, nesse condomínio não acabou nada bem na noite de ontem, na noite dessa última terça-feira. Um homem identificado como Oswaldo Umbelino, de 48 anos, foi morto pelo seu vizinho, que é um policial penal. A nossa equipe recebeu a informação que nos últimos dias esses dois moradores estavam discutindo muito, entre eles ali, ninguém sabe ao certo ainda o motivo. Só que na noite de ontem, no comecinho da noite de ontem, por volta das 18h30, esse vizinho se armou e foi até o apartamento desse policial penal tomar satisfações. E chegando lá, o policial penal, já percebendo que o seu vizinho estava armado, ele já também sacou da arma e quando abriu a porta, ele efetuou os disparos. Tudo isso está sendo caracterizado pelas autoridades policiais como uma legítima defesa. De qualquer forma, o policial penal foi levado até a delegacia para prestar depoimento e provavelmente vai passar por uma audiência de custódia. Mas essa é a informação que foi passada para a nossa equipe, que eles dois vinham se desentendendo nos últimos dias. Estamos aqui na porta do condomínio, onde aconteceu essa morte, e de acordo com o depoimento preliminar do policial que esteve aqui, que é o tenente Pereira, o vizinho ameaçou por conta desse desentendimento, por causa dessas confusões. E aí ele não contou com esse fator surpresa, que o policial penal, ao abrir a porta do apartamento, ele já estava armado. Vamos ouvir o que o tenente Pereira falou para a imprensa. Um conflito já anterior ao caso de hoje já dava início aí a uma relação conflituosa de dois moradores. Os dois moradores moram aqui, tiveram um conflito há semanas atrás, segundo informações do próprio agente. Hoje, essa pessoa, a vítima no caso, sofreu os disparos, foi até o apartamento do agente penal tirar satisfação com ele. Chegou, segundo o agente penal, chegou ele armado, arma na cintura. Sabendo do histórico e do conflito anterior, o agente se precaveu, ficou com sua arma, que é uma arma inclusive legalizada da instituição, e ao sacar a arma, a vítima ao sacar a arma ameaçando o agente, ele rapidamente também sacou sua arma e efetuou, segundo ele, 4 disparos de arma de fogo, o que atingiu a vítima vindo ao solo em óbito. Olha só, gente, o delegado Douglas Garcia, que estava de plantão na noite de ontem, ele também falou com a imprensa e passou mais detalhes sobre a morte desse homem. Vamos ouvi-lo. Ao todo fato, o policial penal ele faz parte de uma espécie de um conselho que cuida do condomínio, ele presta uma assessoria ali ao síndico. Então, diversas questões do condomínio são levadas até ele, até o síndico. E 10 dias antes do fato, esse indivíduo, essa vítima, ela teve já uma reivindicação, foi até o policial penal, questionou algumas questões, teve uma exaltação de voz, mas não passou disso. E na data de ontem, novamente, essa vítima, Oswaldo, foi até a casa do policial penal questionar algumas questões acerca do condomínio que ele não concordava, inclusive também fazer uma reclamação de um arranhão em um veículo. E aí essa discussão acabou evoluindo. Oswaldo proferiu algumas ameaças em desfavor do policial penal, dizendo que não teria medo de polícia e que se tivesse que tomar uma atitude mais ríspida, ele tomaria, sem nenhum problema. E o policial penal também respondeu com firmeza, mas sem nenhuma ameaça. E aí, nesse contexto, Oswaldo levou a mão na cintura para sacar a arma de fogo. O policial penal, por ter um preparo técnico, conseguiu responder essa tentativa de um possível disparo contra ele de forma rápida, atingindo ele 3 vezes pelo menos, e ele não conseguiu realizar nenhum disparo. Entendemos que se tratava de uma legítima defesa, considerando ali todas as circunstâncias, todos os elementos, somado ao fato de ele estar portando uma arma de fogo e não tinha autorização para estar portando essa arma de fogo, o que indicava que ele já estava de forma pretérita violando normas penais. Disseram que é uma pessoa bem problemática, já
já entrou em conflito verbal ali com outros vizinhos, né? Não somente o policial penal. Alguns, inclusive, disseram que ele mexia com drogas, né? Realizava tráfico de drogas, mas são informações que ainda precisam ser confirmadas, né? E se serão confirmadas, elas somente reforçarão, né, uma tese de um indivíduo que violava normas penais, né, e que, somado tudo ao contexto ali, a dinâmica do fato, vai encaminhar a Polícia Civil a entender que tratava-se de uma legítima defesa. Então é isso, gente. Diante dos fatos, Tenente Pereira passou aí a versão e também o delegado Douglas Garcia, que é o delegado que esteve aqui no local, estava de plantão na noite desta última terça-feira, relatou também os detalhes sobre esse desentendimento. A gente também recebeu uma informação que o Umbelindo, né, esse homem que foi assassinado, o Oswaldo Umbelino, ele era um rapaz que tinha uma vida tranquila, vivia bem, né, mas infelizmente nos últimos dias estava tendo problemas com o vizinho dele, que seria esse policial penal. Mas a Polícia Civil está investigando o caso e a gente pode trazer informações a qualquer momento sobre a morte desse homem. Mas, de fato, foi isso que aconteceu, homicídio nesse condomínio aqui no bairro do Geisel, na noite desta última terça-feira.